Vamos falar sobre algo que pode gerar mudanças, ansiedades e até conflitos familiares, a adaptação escolar. Para quem está passando ou ainda vai passar por ela agora neste começo de ano letivo, sabe que não é fácil. Por isso, a psicóloga Suzane Busato está conosco hoje para ajudar a amenizar os impactos dessa fase. Suzane, bem-vinda novamente a Ver Mais, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre esse assunto que assusta tantas famílias, às vezes algumas crianças, mas principalmente os pais, né, que é esse processo de adaptação escolar. A gente sabe que a adaptação escolar existe em várias fases aí ao longo da vida da criança, tem a escolinha, depois já vai para a escola dos grandes, como a gente diz. Quando é uma criança bebê, é mais fácil de fazer essa adaptação? Normalmente os bebês eles tendem a se adaptar um pouquinho mais fácil do que as crianças maiores, né? Porque normalmente o bebê tem essa capacidade de adaptação, ele não tem muito conhecimento sobre as coisas, né? Então, desde que o ambiente seja acolhedor, cuidadoso, que tenha toda essa prestação de cuidados e de afeto, principalmente para ele, normalmente tende a ser mais fácil, né? Claro que cada criança ela reage de uma forma, né? Alguns bebês são um pouquinho mais inseguros, alguns bebês são um pouco mais apegados aos pais, mas normalmente, em comparação com as crianças maiores, eles tendem a se adaptar um pouquinho melhor. Hoje eu vejo bastante casos, até casos de amigas, Su, que escolheram a maternidade e escolheram tirar aquele 1 ano sabático para se dedicar à maternidade. Depois, quando a criança já tem 1 ano, 2 anos e vai para a escolinha, é um pouco mais complicado? Como fazer esse momento? Normalmente é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que é muito da família se preparar para isso, assim, também, né? Porque a gente sabe que o convívio com os pais, nesses primeiros anos de vida, de fato, é muito importante. Então, às vezes, vale a pena a gente encarar esse início de ano letivo um pouquinho mais difícil e se os pais têm essa condição de ficar com a criança, do que colocar logo quando o bebê para se adaptar, né? Quando a criança já é um pouquinho maior, exige um pouquinho mais de atenção e do cuidado dos pais para adaptarem ela para a vida escolar, para ir para a escola, né? Então, normalmente é importante que os pais usem de uma forma lúdica, algumas brincadeiras, leitura, brincar com os bonequinhos, explicar um pouquinho sobre o que vai acontecer na escola, o que essa criança pode esperar, usar uma linguagem fácil também, né, que a criança entenda, acolher os sentimentos dessa criança, que às vezes acontece, né, da criança ter medo, ter preocupação, ter dúvida. Então, ao invés da gente desconsiderar, que a gente dê atenção, que a gente diga que é normal ter medo, é normal estar preocupado, mas que os pais vão passar junto com ela, com essa fase, né? Então, a criança ela vai exigir um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de jeito dos pais para explicar um pouquinho sobre como que vai funcionar essa etapa. Aquela questão que eu via muito, não sei se hoje ainda é assim, dessa adaptação ser um dia leva um pouquinho, 3 horas, no outro dia leva meio turno, depois vai adaptando ao turno integral. Isso pode ajudar a criança a entender o que está acontecendo? Sim, com certeza ajuda, né? Porque ela vai entendendo aos pouquinhos o que ela vai passar, né? Diferente dela chegar e ficar um período inteiro, né? Normalmente as escolas têm tido essa prática e eu acho que é bem positivo, tanto para as crianças quanto para os pais, né? Porque os pais também passam pelas suas dificuldades de enfrentamento, enfim, né, de poder se adaptar a esse momento. Às vezes, uma coisa que eu costumo dizer para os pais fazerem é dar algum brinquedinho, fazer algum desenho na mão da criança, guardar, sei lá, uma fronha, um brinquedinho, uma pelúcia, alguma coisa que possa ser algo familiar para essa criança, para estar lá na mochila, ou o desenho que vai estar na mão, que é como uma forma dela também se sentir um pouco acolhida, né? Minha filha tinha uma época que ela levava os meus cartões do consultório. Ela se sentia segura. Ela se sentia segura com os meus cartões, ela levava, ela ficava com aquele cartão o dia inteiro, né, o tempo inteiro de escola para se sentir um pouco à vontade. Então é muito da gente entender um pouco sobre a nossa criança e o que para ela talvez vai ser mais afetivo, vai ser mais cuidadoso, que ela vai se sentir um pouco mais protegida. E quando essa criança começa a fazer uma birra extrema, porque tem crianças que começam a chorar e não querem ficar ali na escola, na escolinha, o que os pais devem fazer?
a birra é um processo bem natural da infância, né? E às vezes a gente tem um preconceito com a criança que faz birra porque a gente acha que ela está sendo manhosa, a gente acha que ela está sendo mal educada, né? Mas a birra é a forma que a criança tem de se comunicar. Ela não sabe muitas vezes falar ou expressar emoções, dizer o que de fato ela está sentindo. Então, ela está usando o que ela tem de recursos para se expressar, que é através da birra. Então, é importante os pais, né, quem está junto com essa criança, manter a calma, explicar, validar novamente esse sentimento, entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, mas ter uma postura um pouco firme no sentido de conduzir a criança a fazer o que ela precisa fazer. Porque normalmente quando a gente retira a criança daquele lugar ou está no mercado e dá aquele doce, a gente acaba reforçando. Então, se a gente tira a criança da escola só por causa da birra, ela tende a reforçar. Todos os dias ela sabe, se eu chorar muito, quanto mais escândalo eu fizer, mais vai acontecer dos meus pais me tirarem, né? Então, a gente precisa explicar, acolher, validar o sentimento da criança, não achar que é só um mau comportamento, mas também incentivar e encorajar essa criança a passar por esse momento. Suzane, antes eu comentei até um caso de um conhecido que a criança foi fazer adaptação, a criança ficou super bem, ficou mais do que deveria no primeiro dia e os pais ficaram com o coração na mão, com aquele medo de deixar a criança lá. Como os pais podem controlar também essa emoção para não passar essa insegurança para as crianças? Às vezes os pais eles costumam ter mais dificuldades do que as crianças têm. Então a gente sempre orienta que de fato os pais estejam emocionalmente e psicologicamente preparados para quando eles vão até falar e contar para a criança o que vai passar, ela também esteja segura de que seus pais estão seguros, né? Então, escolher uma escola que você se sinta seguro, que sinta confiança nos professores, que sinta confiança na escola como um todo, entender também dos benefícios, né? Por que eu tenho que colocar a minha filha, o meu filho nesse momento na escola, quais são os benefícios dela estar ali, focar nesses pontos positivos também, é uma forma de os pais irem lidando com isso, né? E claro, entre os adultos, eles podem conversar, podem chorar, não tem problema, mas talvez com a criança é importante privar ela, até mesmo para encorajar ela a ter essa nova mudança, essa adaptação de uma forma mais tranquila, mais saudável, mais positiva também. Suzane, muito obrigada pelas dicas. Esperamos aí que sirva para ajudar o pessoal em casa. Obrigada também, agradeço muito mais uma vez o convite e fico à disposição de vocês.